Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Mundo de Regeneração. Sinta-se em casa, sinta-se em seu mundo. Estamos mais uma vez aqui, né, Vanessa, com mais uma leitura, um estudo do livro, né? Sim, Transição Planetária, de Divaldo Franco. E queremos agradecer esse presente, né? Sim. Do nosso amigo Paulo Viana. Paulo Viana de Carvalho, de São José dos Campos. Que nos presenteou esse livro e proporcionou aqui essa leitura junto com vocês. Ontem fizemos a introdução, né, do livro e hoje estaremos indo para o capítulo 1, Novos Rumos. Deixa eu só ver ali, é isso mesmo, tá certinho a hora ali. Vamos começar então, capítulo 1. Diminuída a azafama com a chegada do crepúsculo, sucedido pela noite suavemente clareada pelas pingentes estelares, ou seja, pelas estrelas, né, no céu. Que bonito, pingentes estelares. Bonito Adorei. termo. Agora, toda vez que eu olhar para as estrelas, eu vou lembrar dessa expressão. São Legal. pingentes no céu. Uma psicosfera de paz tomou conta da área em que nos encontrávamos, Oscar e nós outros. Certamente as atividades prosseguiam no ritmo abençoado das múltiplas realizações de amor e de socorro, de estudos e de desenvolvimento moral em nossa comunidade. Grupos de espíritos operosos partiam em direção ao planeta terrestre, comprometidos com as tarefas especiais, enquanto outros retornavam jubilosos após os deveres retamente cumpridos. Aqui fala dos espíritos partindo em direção à Terra, para encarnar na Terra ou até mesmo para trabalhar na Terra, né? Para ajudar no desenvolvimento da humanidade. Espíritos elevados em missão aqui de ajuda. Sim, os departamentos de educação e de saúde integral permaneciam ativos, enquanto a movimentação na colônia Redenção, o nome da colônia Redenção, temos outras colônias espirituais, né? A mais conhecida é o Nosso Lar, né? Mas aqui é uma das colônias espirituais. Diminuía, proporcionando aos que aqui se encontravam domiciliados o recolhimento aos lares ou ao educandários especializados, mantendo o clima de harmonia em toda parte. E para quem não está familiarizado com a leitura de cunho espírita, essas colônias são colônias, lugares espirituais no mundo espiritual, no mundo astral, em que os espíritos benevolentes trabalham em socorro dos espíritos desencarnados. Sim. Em dificuldade, e mesmo de lá partem em visita de ajuda aqui na Terra, que parece que é o que está acontecendo aí no início do livro, né? Se eu entendi bem. Se as pessoas quiserem entender também um pouco mais sobre colônias, tem um filme muito legal, né? O filme Nosso Lar, né? O filme Nosso Lar mostra bastante isso. Quem tiver a oportunidade de assistir, é muito bom. Que vem, né, do livro Nosso Sim. Lar, de Chico Xavier e André Luiz. Isso mesmo. Continuando aqui, ó. Suave brisa perpassava pela natureza em festa, perfumada pelas flores exuberantes do jardim onde nos encontrávamos. Observando a Mãe Terra, ornando-se das claridades artificiais, que pareciam à distância diamantes coruscantes cravados no acolchoado de veludo azul marinho que o envolvia. Uns termos bem bonitos que ele usa aqui, né? As literaturas psicografadas, normalmente quando os espíritos vêm em visita ao plano terrestre, eles narram essa chegada, vendo a Terra, os lugares, e as narrativas são de uma beleza enorme, que às vezes nós que estamos aqui encarnados, né, não nos fixamos muito nessa beleza do plano terrestre. Havíamos silenciado por um pouco, depois das considerações que entreceramos sobre os últimos acontecimentos que sacudiram a sociedade terrena, após o tsunami que resultara do choque das placas tectônicas no abismo das águas do Oceano Índico. Aqui vai contando a história do que já aconteceu aqui na Terra, né, e como eles se preocupam com isso, né? E fala do tsunami da Indonésia, né? Sim, isso, o tsunami da Indonésia, isso mesmo. Se não me engano foi no ano de 2001 que aconteceu o tsunami da Indonésia. O arbitrário estarrecedor chegaram-nos ao conhecimento, enquanto estávamos reunidos em orações pelas vítimas inermes da dolorosa tragédia sísmica.
A administração da nossa comunidade destacara 200 de especialistas em libertação dos despojos carnais, a fim de que cooperarem com os guias da humanidade, auxiliando aqueles que foram atingidos pelas fúrias das ondas gigantescas e das suas consequências. Quando aconteceu o tsunami da Indonésia, eu lembro que eu sonhei com o tsunami 15 dias antes. Nossa! Eu sonhei com o tsunami, mas lógico, não sabia onde aconteceria, mas em parte foi muito, assim, muito ruim para mim, no sentido que eu sabia que ia acontecer algo, mas não sabia aonde, né? Nem como ajudar, né? Como você vai chegar e ligar para uma autoridade, mesmo se soubesse o lugar exato. Imagino, deve ser bem angustiante, Sim. né? Mas dizem que quando há sonhos premonitórios, assim, que quem sonhou nada pode fazer a respeito disso, tudo o que resta fazer são orações, né? Enviar luz para essa situação. Sim. Porque olha como é importante esse envio de luz, né? Os espíritos aí superiores vêm ajudar. Eles estavam aí em missão, então, lá na região do tsunami, na Indonésia, Sim. ajudando a resgatar os recém-desencarnados nessa situação. Então, quando a gente faz uma oração, quando a gente pensa com carinho nessa situação, desejando que o melhor aconteça ali para todos, o que for possível de ajuda chegar lá, que a gente mentalize isso, essa energia vai até o local, sim, ajuda a acalmar os que estão sofrendo ali, para que os espíritos superiores possam fazer esse trabalho de resgate e de socorro. E nessa ocasião foram em torno de 200 mil pessoas que morreram. Imagina a quantidade de pessoas que perderam a vida lá, né? Entre moradores da ilha, crianças e turistas que estavam no local também. Dialogaremos a respeito dos sobreviventes, assinalados pelas dores superativas advindas, pelas epidemias que já instalavam na região, isso aqui aconteceu também, onde os cadáveres se decompunham pela miséria defluente das perdas materiais e pela saúde inominável dos seres queridos que foram arrebatados pela morte. Ou seja, além do que aconteceu do tsunami, os sobreviventes ainda conviveram com isso, que os cadáveres ficaram lá na praia, lá toda a cidade destruída, né? E as pessoas começaram a ficar doentes por causa disso ainda. E esses espíritos protetores ficaram ajudando, né, essas pessoas, moradores de lá, né? A fase mais angustiante que se apresentava naqueles dias, quando as sequelas cruéis do infortúnio despedaçavam os sentimentos dos sobreviventes, desanimados e aturdidos. Imagina como ficou a mente, né, dessas pessoas que moravam naquela ilha. Psicológico devia estar totalmente abalado, né? Sim. Como agora também, na época que estamos vivendo, estamos no início de julho de 2020, então essa quarentena, com a enfermidade que agora se instaura, né, mundialmente, a gente sabe que diversos países, como a Itália, passou por isso também. Sim. Uma dificuldade enorme de auxiliar, de um auxiliar o outro ali, devido a uma situação que fugiu mesmo ao controle aqui, ao controle social aqui, né, diante do número de atingidos. E nós temos um vídeo aqui no canal que fala sobre desencarne coletivo, sobre resgate kármico. Sim, tem. E nós vamos deixar o link na descrição, no primeiro comentário para você. Temos também um vídeo sobre desencarne coletivo, e quando estivemos no canal Pleiadianos, deixamos os links com esses vídeos para vocês que queiram se informar, estudar um pouco mais esse assunto. Isso. Tivemos a ocasião de acompanhar em projeções muitos fiéis em nosso auditório. As cenas terrificantes comovendo-nos todos até as lágrimas. Também nos sensibilizaram a movimentação e o interesse dos países civilizados, providenciando ajuda imediata ao povo desnorteado, todos contribuindo com valiosas colaborações capazes de amenizar os flagelos que vegetavam as vítimas, hebetadas umas pelos choques violentos e outras quase alucinadas pelo desespero e pela desesperança. Bonito ver nesse momento, nesse sentido, né? A ajuda que os países, né, fizeram. Foi um dos momentos que a primeira vez aconteceu assim, algo que a humanidade se uniu tanto, né, para ajudar, como aconteceu no caso do tsunami da Indonésia, e nesses terremotos que andaram acontecendo também, né?
os países se unindo para ajudar também. E o que acontece também agora, né? Com a enfermidade aí instaurada no planeta, nós vemos também doações, empresas ajudando, governo. De qualquer forma, né, nós que falamos tanto aí nesse período de transição planetária, que o mundo está se transformando, está caminhando para uma regeneração, é importante notar isso também, né? Que há sim uma união em prol do auxílio. E como faz diferença, né? Quando é um susto dessa forma, Sim. uma tragédia, como faz diferença para o ser humano se unir, mesmo que não sendo uma escala tão larga assim, mas, por exemplo, agora, este ano de 2020, eu nunca imaginei ver governo e empresas se unindo para prestar auxílio, doar alimentos e outros tipos de itens necessários, como agora nessa quarentena de 2020. Então, algo realmente está acontecendo que está nos empurrando aí forçosamente para uma evolução, porque infelizmente muitas vezes nós só entendemos nessa linguagem, né? Sim. Quem que imaginar, né, igual você falou, começando esse ano, ninguém imaginava que ia acontecer tudo isso no planeta, né? E vemos muitas pessoas se ajudando também, muito bonito o que está acontecendo nesse sentido. E o ser humano sempre preso ali na bolha dele, né? E agora de repente acontece tudo isso, mudou todo o paradigma, todo o modo de vida de cada habitante do planeta. Tivemos que reavaliar todo o nosso papel aqui na Terra e nosso estilo de vida, hein? Por quanto tempo ainda? Aí vai depender, né, de quanto tempo vai acontecer para mudar tudo isso, mas o ser humano realmente, depois que acabar esse momento, nunca mais vai ser o mesmo, hein? Nunca mais vai ser o mesmo pelo tudo que aconteceu. Sabíamos que milhares de espíritos nobres haviam acolhido em auxílio de todos, empenhando-se em resgatar das entidades infelizes e vampirizadoras interessadas no fluido vital dos recém-desencarnados. Aqui está falando de espíritos, né? Que seriam espíritos mais baixos, vamos dizer assim, que utilizam desse fluido vital, né, dos recém-desencarnados, essas entidades infelizes, né, como um alimento, né, para eles, né. Simultaneamente, tornávamos conhecimento das providências que haviam sido tomadas para diminuir os transtornos comportamentais que iam alastrando-se naqueles que ficaram na roupagem carnal. À distância, o globo terrestre movia-se quase imperceptivelmente no oceano infinito da musicalidade cósmica. Emoções variadas tomaram-nos a ambos, permitindo-nos exteriorizar os sentimentos de amor e de ternura pela querida Gaia. Gaia seria o planeta Terra. Bela, mágica e sofrida, no seu périplo de alguns bilhões de anos, a fim de poder tornar-se o lar feliz de outros tantos bilhões de habitantes que dependiam dos seus recursos para elevação moral e espiritual. Quanto lhe devíamos, refletimos? Quantas novas experiências nos seriam necessárias no futuro para torná-las um planeta de regeneração? Ou seja, tudo isso, mesmo sendo algo ruim, mas tudo isso faz parte do processo, né? De transformar a Terra para um mundo de regeneração que vem acontecendo já há algumas décadas, e isso está continuando, né? O ser humano ele sempre tem a chance de evoluir pela união, pela harmonia, mas vemos que esse tipo de evolução seria muito, muito lenta, porque até hoje, né, os seres humanos têm necessidade de disputa, de se defender atacando. Então, quando vem calamidades como essa, a gente vê que dá um pequeno salto mais rapidamente na nossa evolução moral. Sim, com certeza. Ao mesmo tempo, considerava em silêncio quantas dores alcançariam os humanos sentimentos, de modo que neles ocorresse a mudança da conduta mental, moral e emocional, tornando as criaturas dignas da libertação das heranças esfimicidas do passado, inaugurando-os no íntimo do reino, o reino dos céus. Neste interim, suave musicalidade chegou-se aos nossos ouvidos, oriunda do santuário próximo, onde se ensaiavam as partituras de missa em si menor de Johann Sebastian Bach, originalmente compostas para orquestras, mas ali apresentada em órgão magistralmente
dedilhado com o coral infantil de nossa comunidade. Experimentamos a sensação de que naquele momento os céus comunicavam-se com a nossa colônia. Olha que bonito isso, né? Como tem muita familiaridade, né, essas colônias espirituais com o planeta. Para ver que lá também tem músicas, né? Músicas muito bonitas, como teve aqui cita Barber, também tem músicas como Beethoven, que também habitou já outros mundos, né? E aí mostra essa semelhança que tem, né, do mundo espiritual com o mundo terreno, né? Realmente a socorrência tinha lugar, porque o edifício reservado às celebrações do amor e da fé religiosa encontrava-se iluminado com tonalidades prateadas e azuis suaves. Particularmente, chamou minha atenção o movimento das ondas sonoras, que obedecia ao ritmo suave e doce do órgão das vozes infantis. Aqui ele está contando, né, tudo que ele visualizou lá, com o sentimento que ele sentiu no momento de ver aquilo, né? Quase extasiado, ia falar ao amigo Oscar, quando lhe percebi chorando discretamente. Na perfeita identificação mental que nos fez espontaneamente, pude perceber o pensamento em retrospecto, apresentando quando a criança, habitando os Alpes austríacos, numa capela aldeã de madeira, ouvindo a mesma composição em velho órgão. Aqui começou a ter memórias de outras vidas dele, uma vida passada dele, onde ele morou, né, nos Alpes. De quando ele era encarnado. Sim, quando ele era encarnado, que legal. As memórias cresciam e modificando o cenário, e pude vê-lo correndo pelos prados verdes numa área assinalada por cessário de madeira pintada, entre as montanhas cobertas pelo gelo eterno. O solo salpicado por miúdas flores, mesclando popoulas e rosas trepadeiras coloridas sobre a grama verdejante. Aquilo fala que começou a mudar o cenário, o ambiente que eles estavam, né? Começou a mudar e começou a ver essa cena, né, dele quando era criança, numa outra vida, né? O caleidoscópio evocativo do caro amigo projetou-se na tela mental, levando-me à evocação da própria infância, sendo dominado agora pelas paisagens da terra brasileira e baiana em sol e alegria, onde um senhor da vida me honrou com a recente reencarnação. Toda a magia mística desse amável povo, a sua simplicidade e sofrimento resignado, especialmente a dos indígenas e afrodescendentes, suas esperanças e aspirações povoaram meu espírito embalado pela melodia sublime. Lembrando que quem escreve de forma psicográfica este livro, por meio do médium Divaldo Franco, é o espírito Manuel Filomeno Batista de Miranda, né, que teve aí uma encarnação na Bahia. Por isso essa lembrança, né? O personagem e o companheiro dele, Oscar, lembrou da infância na Europa, né? Austríaco. Assim. E o Manuel Filomeno da infância no Brasil. Nos Alpes austríacos, que teve a vida na Bahia. Dele. Depois na Bahia o Filomeno. Não saberia quanto tempo transcorreu à medida que a noite avançava, tornando a realidade, meu amigo e nós, outros, parecíamos haver despertados de um sonho feliz, e quase sem nos darmos conta, estávamos com as mãos unidas, sorrindo e agradecendo a Deus. Oscar demonstrou-me haver tomado conhecimento da minha percepção psíquica, das suas lembranças, e sem delongas ele me explicou. Realmente nasci em uma linda região do Tirol, num vale verde entre as montanhas dos Alpes austríacos. Descendente de judeus, porque não houvesse sinagoga em nossa região. Pude participar dos estudos do catecismo católico e frequentar a pequena e bela igreja da aldeia. Meus pais, verdadeiros anjos do Senhor, não criaram qualquer impedimento a que mantivéssemos a fé dos nossos ancestrais e comungássemos com as demais crianças das lições incomparáveis de Jesus. Aqui ele continua contando a história dele, né, do que ele teve de lembrança. Minha mãe era professora e meu pai médico, dedicados totalmente ao bem da comunidade humilde. Quando a Áustria foi invadida em inesquecível noite de horror, nosso lar foi devassado por soldados das tropas de elite, a SS, e fomos arrastados e atirados em um camburão que nos levou a Viena, dali seguindo em um trem superlotado ao campo de concentração de trabalhos forçados e de extermínios em Auschwitz, atendendo ao programa da solução final que Hitler impôs e foi executado por Himmler e seus asseclas. Aí ele está falando então de uma encarnação na época da Segunda Guerra Mundial, né?
Isso, sim. década de 40. Momentos muito difíceis, né, que a humanidade passou, né? Inclusive o vídeo que vamos falar, vamos deixar na descrição ou no comentário para vocês, que fala de reencarnação e resgate kármico, cita alguns acontecimentos aí também da Segunda Guerra, na década de 40. É bem interessante. Sim, sim, vale a pena assistir, sim. Reflexões aí. Desnecessário dizer que, chegando ao campo e após sermos separados, homens, mulheres, idosos, enfermos e crianças, meus pais foram levados à câmara de gás e posteriormente jogados nos fornos crematórios. Eles teve a lembrança de tudo que aconteceu na vida dele, hein? E para quem não lembra, né, desse episódio aí da história mundial, então na Segunda Guerra os judeus foram perseguidos e foram aprisionados em campos de concentração. Sim. E daí derivam essas lembranças, né? Porque ele bem falou que ele era judeu, mas ali na região dele, quando criança, não havia sinagoga, então ele ia nas igrejas católicas e ouvia os corais. E foi a música tocada aí que despertou toda essa lembrança. Que legal, dele. Né? Quando a gente tem no centro espírita, nos nossos estudos, quando tem comunicação com espíritos, assim, quando a gente coloca a trilha, dá pra ver que toca muito eles, né? Muitos espíritos se comunicam depois que houve uma música ou de repente desperta alguma coisa deles. Já percebi isso também. Nós também, né? Nós que estamos aqui no corpo físico, as músicas despertam várias emoções, lembranças. Aqui, neste momento, né, ele fez uma pausa natural, como se não se recordasse da ocorrência perversa. Com a voz pausada e triste, ele afirmou-me que fazia como uma catarse libertadora das fixações profundas. Logo ele prosseguiu. Em razão de encontrar-me com mais de 16 anos, fui poupado para trabalhos forçados, ao lado de outros mortos-vivos que se movimentavam automaticamente tentando manter-se. Ou seja, as pessoas estavam tão debilitadas, né, neste momento, quando eram separados, já não comiam. Imagina, tratavam como animais. Pior que animal, né? Animal não deve se tratar mal, mas digo-se, era insignificante. Agora ele fala mortos-vivos, né? Isso porque ele estava ali, né, entre os judeus, no campo de concentração, né? Sim. E olha que complementa isso. Por 2 anos de horrores, 2 anos passando por isso, fui transferido para outro campo não menos cruel, Sobibor, na chamada Operação Reinhardt. Quando então, felizmente, terminou a guerra e fomos libertados. Ele conseguiu ainda passar por isso, hein? Imagine quanto sofrimento e mesmo assim conseguiu passar por esse momento da guerra, né? Conduzidos a um campo de refugiados na Áustria, embora a quase destruição de Viena, Deus havia me permitido a honra de sobreviver ao Holocausto e recomeçar a experiência humana valiosa de que então me dei conta. Ele sobreviveu ao Holocausto e começou uma outra experiência dele, né? Considerou isso um renascimento. Isso que eu falo, como se fosse uma nova vida, mas sem precisar desencarnar, né? Uma nova vida realmente, hein? Muito marcado pelas dores físicas e morais, vivenciado noites de pesadelos que pareciam nunca terminar, optei pelo celibato, a fim de não perturbar a alma querida que comigo se consorciasse. Em homenagem aos meus genitores e às vítimas do extermínio, passei a frequentar a sinagoga, sem perder a emoção do amor a Jesus, que parece paradoxal. Dei prosseguimento aos meus estudos, doutorando-me em medicina pela Universidade de Viena, dedicando-me, dentro da minha formação moral, à prática missionária dessa doutrina, responsável pelo combate às doenças e aos sofrimentos. Aos 50 anos de idade, retornei ao grande lar, vivendo numa comunidade espiritual judaica. Aqui nesse momento, quando ele fez 50 anos, ele faleceu, né? Então, né? Foi vivendo uma comunidade espiritual, fez isso, né? 50 anos de idade. E olha que interessante, ele desencarnou e ele foi viver então em uma colônia onde havia espíritos de judeus, né? Ali eram os benfeitores ali naquela colônia, tinham sido da religião judaica aqui no plano terrestre. Sim. Então isso é bem interessante notar, porque nós associamos muito colônias espirituais à religião, espiritismo, né? Mas vemos aí que o socorro está em toda parte, independente de religião. Os espíritos benfeitores formam sim esses núcleos em resgates
aos espíritos ainda ligados ao plano terreno, como nós falamos no vídeo anterior, que ainda não se desligaram dessa roda de reencarnação. Nasce e morre, Sim. passa suas provas, expiações. Então, são socorridos sim, independente de crença. O Deus não desampara ninguém. Sim, é o que legal que ele cumprimenta aqui. Ele fala que ele vive, né, nessa comunidade espiritual judaica, chamado Grande Lar, e onde ele reside com os pais dele. Resido com os meus pais, havendo sido convocado para a atividade que deveremos atender na condição de irmãos em humanidade. Sorriu com um delicado véu de tristeza na face e, distendo-se a mão, pronunciando com emoção a palavra hebraica Shalom, que quer dizer paz. De imediato, agora sorrindo, exclamou: novos rumos! Rumos novos, redargue eufórico. Deveríamos retornar à Terra-mãe amada em atividades especiais, conforme programação elaborada pelos benfeitores da nossa comunidade. Sensibilizados e agradecidos ao Senhor pelas reflexões e emoções experimentadas, despedimos-nos rumando na direção dos nossos aposentos. Novos rumos. Segui ao lar reflexionando em torno da gravidade a respeito das ações a desenvolver, logo concluindo que o Senhor nos daria seu apoio e sua inspiração para as atividades que seriam realizadas em seu nome. Legal esse primeiro capítulo, hein? Titulado Novos Rumos, ele contando o momento, né, que ele passou aqui na Terra. Já lá no plano astral ele lembrou de tudo que aconteceu e hoje continua lá, né, convivendo com os pais dele, que também viveram com ele aqui na Terra. Legal, muito bonita essa parte, hein? Você quer fazer algum complemento, Vanessa, desse primeiro capítulo? Acho que eu já falei bastante no meio da leitura aí, já fiz umas interrupções. O próximo capítulo vai ser O Visitante Especial, capítulo 2 do livro Transição Planetária, de Divaldo Franco. Estaremos continuando no próximo capítulo, O Visitante Especial. Agradecer a todos, né? O pessoal gostou bastante do primeiro vídeo desse respeito do livro, né? Que foi a introdução. E agora fomos ao capítulo 1. E vai ser de muito aprendizado para todos, né? Pra gente também, com Sim, certeza. Estamos sempre aprendendo, né? Fazendo essa leitura junto com você. E é uma grande honra ter você como companhia. Gratidão pelo vídeo de hoje. Não deixe de se inscrever no canal, né? Aproveite e inscreva-se no canal. Deixa nos comentários, como eu vi lá, teve vários comentários no primeiro vídeo. Que legal, né? Vamos lá, se for possível, a gente vai interagir com o chat. Ontem não deu certo, mas desse vídeo eu acredito que vai dar certo sim. A gente lança o vídeo e fica no chat com estreia ao vivo, né? O vídeo. E pode conversar com a gente lá. Obrigado, gratidão e até o próximo vídeo. Obrigado mais uma vez, Vanessa, pela companhia. Obrigada. Shalom.